Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Isso daqui é uma live, uma carta aberta, digamos assim. Eu quero falar um pouquinho sobre a polêmica do Will e do Chris Rock. Eu sou um grande defensor dos dois, eu gosto muito do trabalho deles, mas eu queria falar um pouquinho sobre responsabilidade ao falar em público, quando a gente está se expressando, quando a gente tem um ponto de opinião, né? Quando a gente tem essas luzes voltadas para a gente, um holofote, a gente tem um espaço para fala. Então, eu gosto muito de pensar, principalmente em empatia. Quando a gente está falando em público, a questão toda, ou em geral, o relacionamento com o ser humano, é empatia. Você se colocar no lugar do outro. Quanto mais você se coloca no lugar do outro, menos problema você vai ter de comunicação, menos problema você vai ter de interpretação, né? E esse é um grande erro, é um grandíssimo erro. Vamos lá. O Chris, ele fez uma piada, né, com aspas gigantes. Ele agiu de uma maneira, no meu ponto de vista, tá, gente? Errada. No meu ponto de vista, errado. Porque tem coisas que você brinca, tem coisas que você pode se divertir, tem pessoas com quem você pode se divertir. Se é uma pessoa que você conhece, que você sabe que ela não vai ficar magoada, não vai se sentir, não vai ficar ferida com aquele tipo de brincadeira que você fez, tá tudo bem. Mas tem gente e tem lugar que não é aquele tipo de atitude o ideal, né? Tanto a dele quanto a do Will. Eu reprovo completamente a atitude dos dois. A agressão não é a primeira e única solução que você pode ter. Principalmente quando a gente está falando sobre exposição e a gente está num ambiente... Cara, lá é um ambiente onde estava o mundo inteiro olhando. Então, se o mundo inteiro está olhando para aquele lugar, aquela é a melhor forma de resolver um problema? Será que essa é realmente a melhor forma de você resolver um embate, resolver algo que você achou deselegante, desqualificado, que você não gostou, que feriu alguém? Eu entendo a frustração do Will, o ódio, o receio, o agir no impulso, eu entendo, eu já fui muito assim de explodir. Mas você tem responsabilidade. As pessoas, elas têm responsabilidades. O Chris tem responsabilidade, o Will tem responsabilidade, a academia tem responsabilidade, eu tenho responsabilidade, você tem responsabilidade. Quando a gente está abrindo a nossa boca para dar opinião, para falar sobre alguém, a gente precisa ponderar muito sobre aquilo que a gente está falando. Porque nós somos pessoas que influenciam as decisões e a opinião de outras pessoas. Quero dar um exemplo. Essa semana passada mesmo, eu sou professor de teatro, não sei se você sabe. Tô aqui hoje, inclusive, aqui, ó, daqui a pouco começa uma aula de teatro aqui na Jana, em Curitiba, no espaço do Centro Cultural Bagose, tá? Mas eu tava ali dando uma aula e eu sou horrível com nome, sou péssimo com nome. E aí tava começando uma turma nova e tinha umas crianças e eu tava tentando identificar o nome delas, né? Faz algum jogo para você lembrar do nome. Aí uma delas falou o nome dela, falou Lucas, meu nome é Lucas. Aí eu olhei para ela e falei assim, do seu nome eu não vou esquecer. Beleza, a aula continuou, não sei o quê. E no final daquela aula, o Lucas, ele veio e perguntou assim, professor, o Lucas devia ter uns 6 anos mais ou menos, tá? Ele perguntou assim, professor, por que eu sou diferente? Como assim? Ele porque você falou que você vai lembrar do meu nome, por que eu sou diferente? E olha como que fica a questão da interpretação, gente. Na minha cabeça, eu tinha deixado claro, mas eu não deixei claro. E a criança, ela entende várias coisas. A interpretação da criança é aberta demais. E aquele foi um momento onde eu parei para refletir, porque eu sou professor disso, eu ensino interpretação, ensino você a falar em público, eu ensino você a se comunicar melhor, e naquele momento eu deixei uma brecha na minha comunicação, principalmente com uma criança. Então, você vê como que a gente tem várias responsabilidades, e resumindo essa história é porque meu irmão é Lucas, então o nome daquela criança eu realmente não ia esquecer. Né? E aí eu expliquei para ela, falei, não é que isso é diferente, é porque o nome do meu irmão é Lucas, e o seu nome é Lucas, então para mim fica muito mais fácil de lembrar. E aí ela entendeu, nossa, tá, entendi. Mas você percebe que ela ficou 40 e poucos minutos, ficou uma aula inteira com aquilo na cabeça, quantas coisas não passou na cabeça dela para ela ficar imaginando, cara, eu sou diferente, o que está acontecendo, por que eu sou diferente? Olha quanta interpretação não teve ali naquele momento, onde eu poderia ter encurtado a distância da comunicação e ter falado, o teu nome eu não vou esquecer, porque é o nome do meu irmão.
Uma simples coisa assim. Da mesma forma, a gente pode resolver a comunicação ou problemas, embates, dificuldades, discussões encurtando essa comunicação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Cara, cultura é completamente diferente, tá? Abra aspas gigante. A nossa cultura com a cultura deles é muito, muito diferente. A forma com que você resolve o problema é diferente da forma com que eu resolvo, diferente da forma com que o seu parceiro, a sua parceira resolve, sua mãe, seu pai, seu filho. As pessoas pensam diferente. E essa é a maravilha do universo, né? Do mundo, porque nós somos seres únicos que pensamos de formas diferentes. Então, não basta você tentar impor a forma com que você resolveria tal problema. A ideia é muito mais você analisar várias opções que tinham na mesa e entender, poxa, por que foi tomada essa decisão? Eu acredito que ele ponderou, porque analisando a situação, ele, né, riu, tal, não sei o quê, depois ele explica por que ele ri, tipo de coisa, mas ele ponderou. E a atitude, a resolução que ele aceitou, falou assim, cara, eu vou lá, vou dar um tapa nele. Foi isso. Basicamente isso. Existe muita coisa por trás. É lógico que existe. Só que você entende a responsabilidade que tem, porque a mensagem que você poderia passar poderia ser completamente diferente. Poderia ser uma mensagem de, olha, eu subi no palco, fui lá no palco e falei assim, ó, gente, me dá um microfone aqui rapidinho. Tem coisas que ele se sentiu desconfortável, ele se sentiu afetado, ele ficou irritado, deu para perceber que o Will ficou, né, ele foi lá, agrediu o Chris. Então, ele, em vez de ele tomar essa atitude de simplesmente vou chegar ali, vou dar um tapa, vou dar um soco em alguém, chegar lá e falar, usar aquele espaço mundial, aquele espaço onde ele poderia repercutir de uma maneira muito mais elegante, muito mais leve, muito mais suave e direto. Não é porque você é elegante, que é suave, que você não está passando a mensagem séria. Você está passando a mensagem séria. E ter falado simplesmente, gente, ó, tem coisa que não brinca, não gosto desse tipo de brincadeira. Não gosto que brinque com a doença dos outros, não gosto que brinque com a minha esposa, não gosto disso, não gosto daquilo. E deixar claro, naquele momento, eu tenho plena convicção que o Chris ia entender o recado. Ele não entenderia só com soco. Por mais que o Chris seja ácido, tenha esse humor mais picante, digamos assim, eu tenho quase certeza que ele entenderia o recado, principalmente para não ficar desconfortável no palco. Porque ele ali no palco e o Will assistindo, né, na arquibancada, na plateia, como você queira chamar, ele está numa posição de muito mais vantagem, né? Se você olha em questão de exposição, o Chris está no palco. Pode acontecer qualquer coisa, como alguém subir e dar um soco neles porque não gostou de uma brincadeira que ele fez. Uma brincadeira que você pode julgar se foi legal ou não. Na minha opinião, não é legal. Tem coisas que você brinca, tem com pessoas que você brinca e momentos que você brinca. Eu gosto de piada ácida, gosto, com aquelas pessoas certas, no momento certo. Mas é só para deixar, o meu assunto aqui hoje, gente, é simplesmente isso. Eu queria dar a minha opinião para vocês entenderem que nós temos responsabilidades quando a gente está falando em público. Eu tenho responsabilidade quando estou dando aula para vocês ou para qualquer outro aluno meu. Eu tenho responsabilidade quando eu estou no meu momento de fala. Você tem responsabilidade quando você está numa entrevista de emprego, quando você está treinando alguém, quando você está chamando alguém para sair. Você está se relacionando com alguém, você tem responsabilidade. Expressão é sobre isso, é você expressar aquilo que você pensa e aquilo que você é. É por isso que é difícil demais, eu não consigo consumir o tipo de conteúdo, por exemplo, de pessoas que falam sobre timidez e ansiedade, que é uma coisa que machuca muitas pessoas, e elas falam assim, não, você tem que parar de ser fresco, você tem que enfrentar. Não, para falar em público é você dar a cara a tapa e realmente ir, vai com medo. Eu não gosto desse tipo de abordagem. Porque você tira toda a responsabilidade. Uma pessoa que está no palco, uma pessoa que está se expondo, está se expressando, ela está num momento de ansiedade grande. É um momento onde ela está à flor da pele. É um momento onde o sistema límbico dela está gritando assim, falando, cara, sai daí, você está se expondo, vão rir de você, vão te ridicularizar, não vão gostar de você, vão te julgar, vão te cancelar, vão isso, vão aquilo. Ela está num momento de grande preocupação, grande ansiedade. E você simplesmente jogar ela nesse momento de grande ansiedade só com
técnica de vai, foda-se os outros, não importa o que os outros pensem. Nossa, você é muito arrogante se você fica pensando que os outros vão pensar sobre você. Não, não é essa a abordagem que eu gosto. Eu gosto da abordagem de técnica. Eu gosto da abordagem de você olhar para uma coisa e falar assim, poxa, eu acho que dá pra gente utilizar técnica. Eu acho não, acredito, eu tenho convicção que você pode utilizar técnica para dar a volta nesse sistema límbico, para você dar a volta nesses medos, nesses receios que a gente tem. Não é simplesmente vai num palco ou simplesmente chama a pessoa que você gosta para sair, simplesmente grava o vídeo, simplesmente isso, simplesmente aquilo, sem nenhuma técnica. Porque você vai acabar transformando aquele momento em algo ruim. Aquele momento vai se tornar tão prejudicial para você emocionalmente ou até fisicamente que você nunca mais vai querer se expressar, se expor daquela forma. Por isso que você precisa entender, exposição tem responsabilidade, mas você pode enfrentar essa responsabilidade com técnicas. Técnicas sempre vão te ajudar. Sempre. Cara, tô ansioso, utiliza uma técnica. Tô com dificuldade na minha dicção, utiliza uma técnica. Tô com dificuldade no meu tom de voz, na minha entonação, na minha interpretação, técnica. Técnica, técnica, técnica. Ah, meu script, técnica. Ah, vou fazer uma venda, técnica. Ah, vou fazer isso, técnica. Sempre utilize técnica, que vai te dar um suporte, vai te dar um alicerce para você conseguir enfrentar isso. Mas, acima de tudo, a mensagem que eu gostaria de realmente deixar frisada aqui é que toda vez que você está se relacionando com alguém, você tem uma responsabilidade. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser filho, pode ser professor, pode ser amigo, pode ser filho, pode ser qualquer coisa. Você tem uma responsabilidade quando você está se expondo, quando você está se expressando. E para deixar clara a minha opinião aqui, ó, eu não gostei de nenhuma das atitudes, nenhum dos dois. Tem gente que tá batendo palma pro Will, falando assim, não, eu defenderia a minha esposa, assim, eu faria a mesma coisa. Tá, tem outras formas de você defender. Não é eu pelo menos, não vejo o motivo de você utilizar aquele espaço, aquele momento onde o mundo inteiro estava te olhando para você resolver uma situação indo lá e dando um tapa e saindo como um fodão. Porque foi isso que aconteceu, na minha opinião, no meu ponto de vista. E não vejo também o ponto do Chris dele simplesmente não reconhecer o erro. Só falar, foi legal a piada, não sei o quê. Ele poderia ter percebido. Cadê a atenção? Né? A nossa atenção, de fazer a brincadeira e falou, putz, a hora errada, a pessoa errada, desculpa pela piada, desculpa pela brincadeira, vamos seguir aqui. Assumir o erro e seguir é o primeiro passo para você evitar uma treta como foi aquela. Mas não, ele insistiu naquela brincadeira, insistiu naquela piada e aí teve as consequências que teve. Foi muito desagradável para todo mundo, pro Chris, pro Will, pra Jenny, pra esposa do Will, desculpa, não lembro o nome dela. Foi uma coisa muito desagradável em geral e quando você está se expondo, é aquilo que eu falo, você nunca está pronto para a exposição, mas você sempre pode estar preparado. Preparado em trabalhar a tua atenção, preparado em trabalhar seu improviso, preparado para trabalhar em como você resolve uma situação como essa, preparado para como... Cara, eu achei incrível uma coisa, a técnica vocal do Will. Cara, ele não precisou nem levantar para gritar, entendeu? Ele estava sentado, utilizando o diafragma, gritando pro Chris tirar o nome da esposa dele da boca dele. Ele não grita, ele utiliza projeção vocal. Aquilo foi maravilhoso. Eu olhei e falei, caraca, hein? Todo mundo que estava lá estava escutando ele. Porque ele estava utilizando a respiração diafragma, estava projetando bem a voz dele e não precisava... Uma pessoa sem técnica, com um grito daquele, no lugar daquele, com os microfones desligados, ele simplesmente estaria sem voz na segunda frase que ele ia falar. Mas o Will utilizou até que... beijo no coração dos dois, eu gosto muito dos dois. São atitudes reprováveis, realmente, mas serve de exemplo pra gente se preparar, pra gente começar a se colocar mais no lugar do outro, ter mais empatia, principalmente nas brincadeiras, nas coisas que a gente fala. Como o exemplo que eu dei aqui. Eu não me coloquei no lugar, por exemplo, do pequenininho, de imaginar que ele teria uma outra interpretação, de que ele seria uma pessoa diferente, isso, aquilo. E olha a responsabilidade que você tem em uma sala de aula como professor, né? A responsabilidade que você tem como um pai, como uma mãe, como uma pessoa que educa ou como uma pessoa que está transmitindo uma informação. Se você grava vídeo, se você... Não importa. Se você tem um espaço para você colocar sua opinião, você precisa dar atenção para a sua responsabilidade na sua comunicação. Esse foi o assunto de hoje. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo na sua alma. Comenta aqui o que você acha, se você reprova, se você não reprova, se você faria o mesmo. Esse aqui é um espaço para você abrir o teu bocão e se expressar. Só cuidado com o cancelamento, tá? Cancelamento é pesado. Mas, enfim. É isso, gente. Um beijo e até a próxima.